Muito bem, meus amigos, vamos lá iniciando o nosso trabalho. Nós vamos para o nosso livro Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos, psicografia do Chico, e vamos aqui para duas publicações, 2 artigos. O primeiro, Caridade e Desenvolvimento, e o segundo, A Experiência de Catarino. Nós estamos nos textos número 16 e 17, né? Já estamos na metade do livro, que tem 35 no seu total, e devagar a gente vai aqui aproveitando então cada uma dessas lições. Caridade e Desenvolvimento. Num grupo de inquietas senhoras, após a reunião em que se haviam comunicado diversos espíritos amigos, estalavam ruidosos comentários. A palestra não interessava a vida alheia, segundo a antiga acusação lançada às filhas de Eva. Contudo, a nota dominante era a leviandade. Falava-se entusiasticamente a respeito da prática e propaganda dos postulados espiritistas. Umas alegavam perseguições do invisível, outras aludiam às aventuras dos maridos inconstantes, atribuindo as penas domésticas à influência dos maus espíritos. Dentre todas destacava-se a senhora Laurentina Cardoso, pelo fervor sincero que lhe brilhava nos olhos. Divergindo da maioria, seus pareceres demonstravam singular interesse no assunto. Sinto-me transportada à região desconhecida, dirigia-se impressionada a diretora da Feminil Assembleia. O mundo invisível nos arrebata a compreensão nova. Quão enorme é o serviço do bem a realizar. E cruzando as mãos no peito, gesto que lhe era característico, em instantes de profunda impressão, continuava bondosa. Que fazer para cooperar no trabalho sublime? Quanto desejava ser útil aos infelizes da esfera espiritual. Sim, minha filha, explicava a presidente, é preciso desenvolver-se, aproveitar suas faculdades no esclarecimento de nossos irmãos atrasados. Seja atenta ao dever e alcançará os mais nobres valores. Não poderia a senhora consultar os instrutores espirituais nesse sentido? Indagou Dona Laurentina ansiosa. Perfeitamente. E decorridos alguns dias escrevia-lhe solícito o orientador da reunião. Minha irmã, Deus te abençoe o propósito de fraternidade e confiança. Continua devotada ao bem do próximo. A caridade é luminoso caminho de redenção. Não a esqueças na experiência humana, e, a fim de estenderes a divina virtude, não desprezes o desenvolvimento próprio. Companheiros abnegados do plano invisível seguirão seus passos na edificação de ti mesma. Ora, vigia, trabalha, espera e, sobretudo, confia em Deus. A senhora Cardoso estava radiante. Figurou-se-lhe a pequenina mensagem verdadeiro bilhete de luz, habilitando-a a conviver com os gênios celestiais. Leu, releu, dobrou a folha minúscula, guardando-a na bolsa de passeio. Enxugou as lágrimas que a emotividade lhe trouxera aos olhos e agradeceu a dádiva jubilosamente. Desde esse dia transformou-se o lar de Joaquim Oliveira Cardoso. O marido de Dona Laurentina, homem de negócios ativos nos círculos industriais e financeiros, notou a mudança assaz surpreendido. A esposa dedicada e carinhosa multiplicava os pedidos de licença para comparecer às reuniões variadas e múltiplas destinadas à experimentação mediúnica. Avolumando-se de Sartre os pedidos, Joaquim lhe fez ampla concessão a tal respeito. A companheira nunca o desgostara em qualquer circunstância. Humilde e abnegada, auxiliara-o na construção da fortuna sólida. Jamais demonstrara a vaidade ridícula dos novos ricos. Sempre se conduzira à altura da sua expectativa de homem
consagrado à cultura intelectual e às boas maneiras. Desinteressada em exibições sociais, distante do convencionalismo balofo, dividia a experiência com ele e os 4 filhinhos. Por que lhe impor restrições ingratas? Não compreendia ele o espiritismo que se instalara na mente da esposa, mas não encontrava razão para proibir-lhe manifestações de fé. Além disso, Laurentina se entregava a semelhante movimento em companhia de relações respeitáveis. Esses raciocínios o tranquilizavam e, no entanto, os dias se incumbiram de lhe carrear ao cérebro novas preocupações. Laurentina parecia obcecada. Não lhe interessava a mudança de cortinas, a limpeza dos quadros, a proteção dos livros prediletos. Aranhas andavam à solta, os espanadores pareciam aposentados. O chefe da casa duplicou o número de criadas, temendo situações mais difíceis. Decorreram 1, 2, 3 anos. Preocupava-se agora o capitalista não só com a indiferença da esposa no tocante ao ambiente doméstico, como também com a conduta maternal. É que, ao nascer o 5º filhinho, Laurentina requisitou o concurso da ama de leite. Alegando falta de tempo, o petis foi entregue aos cuidados de uma pobre senhora que se prontificou ao serviço mediante remuneração adequada. O marido, todavia, atendeu ao problema fundamente amargurado. Servidores a mais ou a menos não lhe alteravam o programa econômico, mas a disposição da companheira desgostava-o. Suportou, contudo, a situação sem queixas que a pudessem magoar. O panorama caseiro prosseguia sem modificações, quando o 6º filhinho alegrou o casal. Decorridos 2 meses em que a ama regressara ao serviço ativo, Joaquim valeu-se de momento íntimo na hora da refeição e falou à esposa delicadamente. Tens observado a saúde do pequenino? Não te parece disposto à anemia profunda? Dona Laurentina não pôde disfarçar o desapontamento ante a observação inesperada e explicou. Ainda ontem ponderei a conveniência de levá-lo ao médico. Cardoso fez o gesto de quem não se deve adiar soluções justas e acrescentou. Creio, Laurentina, que o caso não se prende a consultório, mas propriamente ao lar. Ela empalideceu e o marido prosseguiu. Sinto ferir-te a sensibilidade, mas hás de concordar que o leite materno, sempre que possível, não deve ser negado à criança. Reconheço, todavia, que multiplicaste, talvez excessivamente, as obrigações sociais. Tão ligada aos filhinhos noutro tempo, não hesitas agora em voltar sempre tarde, confiando-os quase absolutamente às criadas. Não firo o assunto no propósito de repreender. Tuas companheiras são respeitabilíssimas, entretanto, é que desconheces o serviço da caridade, Joaquim. Atalhou melindrada com a delicada repreensão diante dos filhos. Minha ausência de casa obedece a trabalhos importantes, com que procuro atender aos bons espíritos. A pequena Luísa, filhinha do casal, com a gracilidade espontânea dos 6 anos, obtemperou com interesse e vivacidade. Papai, esses espíritos devem ser maus, porque não deixam a mamãe voltar cedo. Sinto falta dela. Sinto tanta falta dela. O chefe da família sorriu significativamente e retrucou. Talvez tenhas razão, minha filha. Esses espíritos podem ser bons para toda a gente, menos para nós. Dona Laurentina esforçou-se para que as lágrimas não lhe caíssem dos olhos ali mesmo e retirou-se desolada ao seu aposento. A pobre senhora se desfez em pranto amargo. Sentia-se vítima de angustiosa incompreensão. Não atendia a serviços de caridade? Não tentava desenvolver faculdades mediúnicas por consagrá-las ao alívio dos sofredores? Nessa noite, porém, esquivou-se a sessão costumeira. Precisava orar, meditar, ensimesmar-se. Rogou fervorosamente a Jesus lhe permitisse receber inspirações da verdade. E com efeito,
sonhou que se aproximava de amplo e luminoso recinto, onde pontificava a generosa entidade a serviço do bem. Guardava, por isso, a impressão de haver encontrado um anjo de Deus. Ajoelhou-se aflita e confiou-lhe as mágoas da alma sensível e afetuosa. Não acusava o marido, nem se queixava dos filhinhos, mas pedia socorro para lhe compreendessem o intuito. A fim de confidências angustiosas, o amigo afagou-lhe a fronte e explicou: volte ao trabalho, Laurentina, e não te percas em lágrimas injustas. O companheiro é digno e bom, os filhinhos são flores do coração. Atende ao dever, minha amiga. A interpelada quedara perplexa. Pedia socorro e recebia conselhos? Sentindo-se incompreendida, voltou a dizer: rogo, por amor de Deus, auxiliardes meu esposo no concernente às obrigações doutrinárias. Joaquim não as tem esquecido, esclareceu o orientador. De há muitos anos se vem ele revelando mordomo fiel, responsável por numerosas famílias de empregados que o estimam, trata os interesses de todos com justiça e honestidade. Não o deixe sem amparo afetivo em tarefa tão grave, porque não atenda diariamente a problemas de ordem religiosa no que toca a letras e cerimônias, não quer dizer que permaneça desamparado de Deus. Entende-se ele que com o Pai, no altar da consciência reta, quando organiza os serviços de cada dia, proporcionando trabalho e remuneração aos operários do seu círculo, segundo os méritos e necessidades de cada um. Não estou eu, porém, ao serviço da caridade? Pergunta Dona Laurentina, extremamente surpreendida. Sem dúvida, e por isso Jesus não te desampara a alma sincera. Entretanto, existem problemas que não deveriam passar despercebidos. Já observastes que antes da caridade permanece a primeira caridade? Dona Laurentina esboçou o gesto de quem interroga sem palavras. A primeira caridade da dona de casa, continuou o mentor delicadamente, é atender ao lar, a da esposa é ajudar o companheiro, a da mãe é amamentar e nortear os filhos. Sem isso, o trabalho do bem não seria completo. Fundamente admirada e sem ocultar o desapontamento que lhe ia na alma, a senhora Cardoso objetou. Mas o próprio orientador das nossas reuniões me aconselhou ao desenvolvimento. Sempre desejei atender a benefício dos que sofrem nas trevas e por isso tenho tentado desabrochar minhas faculdades mediúnicas. Quando o amigo espiritual te aconselhou o desenvolvimento, procedeu sabiamente. Todos nós precisamos desenvolver sentimentos nobres, compreensões justas, noções santificantes. Quanto a faculdades psíquicas, é indispensável considerar que toda criatura as possui, em maior ou menor grau. Há sim trabalhadores com tarefas definidas nesse particular. No entanto, não podem fugir à espontaneidade, como não escapaste à missão de mãe. E olvidaste porventura que ser mãe é ser médium da vida? Ignoras que o lar constitui sessão permanente, onde a doutrinação e a caridade com os filhos pedem, às vezes, sacrifício secular? Não abandones a cooperação de amor junto às amigas do mundo. Prossegue servindo aos semelhantes, dentro das possibilidades justas, alivia o sofrimento dos que choram no plano invisível, mas não esqueças a reunião permanente da família, onde tem evangelizadores e testemunhos a todos os minutos do dia e da noite. Para poder cooperar nos campos imensos da esfera visível e invisível, é preciso saber cultivar o canteiro da obrigação própria. Volta, minha filha, e que Deus te abençoe. Dona Laurentina acordou assombrada. Radiosa alegria estampara-se-lhe no semblante. Num transporte de júbilo, contou ao marido a curiosa ocorrência. Ele abraçou-a contente e exclamou: agora, interessa-me de fato essa nobre doutrina. Nunca julguei que pudessem existir espíritos tão sábios e tão bons. Então, está aqui para nós a mensagem, belíssima mensagem.
Bom dia, Andréia. Bom dia, Dudu. Dudu, trouxe bolo? Se não trouxe, já viu, hein? Então vamos lá. Parabéns, meu amigo. Tá? Um grande abraço. Toda felicidade para você nessa nova jornada que começa esse ano. E vamos fazer festa no final. Muito bem, muito bem. Então, meus amigos, aqui nós temos, né, essa mensagem. E ela é extremamente importante, né, porque ela trata não somente daquilo que a doutrina espírita propõe para nós, mas todas as escolas filosóficas, escolas espiritualistas que existem, né, no nosso mundo, porque elas trazem a mensagem do Evangelho, elas trazem as suas lições filosóficas, e muitas vezes nós esquecemos que essas lições são diretrizes de vida, né? E sendo diretrizes de vida, elas devem orientar, elas devem nortear as nossas ações no nosso cotidiano, porque aí nós vamos então juntando tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina e que nós temos estudado recentemente, que é exatamente toda a complexidade e o trabalho que existe na elaboração de uma programação reencarnatória. O fato de nós estarmos hoje aqui no nosso mundo, o que para nós a princípio parece algo tão simples e tão natural, porque é apenas um fenômeno biológico, um evento biológico, não se tem ideia daquilo que acontece no mundo espiritual para que um espírito possa fazer ali uma revista de toda a sua trajetória, elaborar um plano reencarnatório em que ele possa se fortalecer e crescer espiritualmente, resolvendo pendências do passado, elaborando projetos para o seu futuro, para que ele chegue aqui nesse mundo e coloque tudo isso em prática. Essa orientação, que vem aqui através dessas lições filosóficas do Evangelho e de outros sábios, mensageiros do plano espiritual que reencarnaram para ajudar no nosso entendimento, vem exatamente ali trazer para nós orientações sobre como aproveitarmos da melhor forma essa nossa reencarnação. Só que geralmente nós fazemos o contrário. Existe uma obrigação social e até mesmo uma obrigação religiosa em que o indivíduo ele é obrigado a estar naquele ambiente, naquele templo, naquele local de prática religiosa, porque somente assim ele vai conseguir alcançar a tão pensada, tão falada salvação. Porém se esquecem que esses centros, esses locais, eles são locais de instrução para que as pessoas, pegando esse conteúdo, levem para fora para aplicar no seu dia a dia. Só que essa interpretação equivocada, em que nós temos a obrigação de estar presentes nesses locais, para praticar, para viver ali das suas práticas, dos seus rituais, ou vir ali, né, participar dos seus cultos, a ideia que nós temos hoje é exatamente aqui isso que salva o indivíduo. Essa salvação de alcançar esse paraíso, de alcançar esse céu com letra maiúscula que existe, que nos espera do outro lado da vida, né? Exatamente ali o que vai nos proporcionar isso é a quantidade de horas que nós passamos dentro desse templo e não das ações que nós praticamos fora dele. O que a doutrina nos proporciona é exatamente isso. Ela faz com que os grupos espíritas, os centros espíritas, sejam para nós um ambiente de reabastecimento. São aqueles entrepostos que, como acontecia antigamente, e ainda acontece hoje, né? Quando nós fazemos uma longa jornada, nós vamos parando no meio do caminho para fazer o reabastecimento. Nós paramos para um breve descanso, para refeições, para alguns cuidados e tudo mais, e a viagem segue. Então, na verdade, o caminho que nós percorremos, ele tem a equivalência da distância em que nós vamos ali seguindo nessa trajetória. E no meio desse caminho, esses pequenos postos de reabastecimento e de descanso que vão nos ajudando a cumprir esse roteiro todo. A nossa vida ela tem essa semelhança. Todos esses anos que nós passamos representam exatamente essa viagem que nós estamos fazendo. E diariamente, semanalmente, cada um ali com a sua frequência, muitas vezes até mais do que uma vez por dia, nós vamos nos reabastecendo para continuar essa nossa jornada. E muito mais, também lembrando, né, que existe até uma
uma expressão que é bastante interessante, que ela diz assim que muito mais do que o destino que você vai numa viagem, é aproveitar a viagem em si, cada parte do caminho que você vai percorrendo. E aí então você depois aproveita melhor ainda o seu destino. Então para nós é assim. Essa mensagem, ela diz que no texto recebido inicialmente, deixa eu pegar aqui em cima porque é a história, então para vocês que chegaram depois, é a história de Dona Laurentina Cardoso, uma mulher que é uma senhora que fazia parte de uma família ali que foi construída, né, alcançando ali o sucesso financeiro pelo trabalho do esposo e tudo mais, e ela era uma dedicada trabalhadora espírita. E ela queria entender de que forma que ela poderia trabalhar pela caridade para ajudar as pessoas que precisavam. Ela tinha ali um fervor sincero dentro daquilo que ela gostaria de fazer. Então ela colocava assim para a diretora do trabalho o que fazer para cooperar no trabalho sublime. Quanto desejava ser útil aos infelizes da esfera espiritual. E aí então ela pediu uma orientação espiritual e a orientação veio. E a orientação diz assim: minha irmã, que Deus te abençoe o propósito de fraternidade e confiança. Continua devotada ao bem ao próximo. A caridade é luminoso caminho de redenção. Não a esqueças na experiência humana e, a fim de estenderes a divina virtude, não desprezes o desenvolvimento próprio. Companheiros abnegados do plano invisível seguirão teus passos na edificação de ti mesma. Ora, vigia, trabalha, espera e, sobretudo, confia em Deus. Então ela se sentiu radiante. E diante dessa mensagem, com a interpretação que ela fez, bom dia, embaixador, com a interpretação que ela fez, ela se dedicou de corpo e alma no trabalho mediúnico. Ou melhor, no trabalho caritativo, né, tanto mediúnico como trabalhos sociais. E só que nessa dedicação que ela teve, ela acabou meio que se distanciando de casa. Então os filhos, ela tinha 6 filhos, né? O último filho nasceu aqui no fim da nossa história. Mas ela então tinha ali os criados que cuidavam da casa, que cuidavam das crianças. Uma ama de leite foi contratada para substituí-la na amamentação, não pela negligência, mas porque ela estava preocupada realmente em trabalhar sinceramente em benefício das pessoas que passavam com tantas necessidades. E aí que no final, então, com tanta angústia e sendo cobrada, e gentilmente pelo marido, que a sua presença se fizesse mais constante em casa para participar daquilo que a família precisava, que os filhos precisavam, ela se sentiu então constrangida. Foi aí então que veio essa mensagem, através de um sonho, melhor, esse contato através de um sonho, em que ela foi orientada pelos espíritos amigos, que falavam por esse espírito amigo, pelos espíritos de um modo geral, né? Porque a gente lembra que o trabalho nunca é um trabalho solitário no plano espiritual, é sempre um trabalho coletivo. Porque ao mesmo tempo que aquele espírito era o orientador, certamente ele já tinha o entendimento do que acontecia por parte daqueles outros que acompanhavam o cotidiano dela. Então foi colocado aqui para ela que ela sim deveria fazer esse trabalho do desenvolvimento da caridade, mas certamente era um desenvolvimento pessoal e a caridade principal com o próximo era o próximo mais próximo, que era aquele que era a sua própria família. E mostrava exatamente isso. Que, no caso, ela perguntava, mas o meu marido, ele não compreende aquilo que eu faço. E, na verdade, ele, sendo um empresário, ele era um industriário, ele trabalhava com essa parte de finanças também. Então, o trabalho dele era exatamente manter aquela empresa com toda a dignidade, atuando com justiça e honestidade para a manutenção do emprego daquelas famílias que tinham ali. Eu até me recordo de um livro, não me lembro o título agora para variar, mas era um livro publicado pela Zíbia Gasparetto, e ela falava contava uma história, um romance. Mas independente do conteúdo do romance, algo que era bastante interessante, que falava sobre as responsabilidades que os empresários têm. E uma dessas personagens do livro era um personagem que tinha ali uma grande empresa e falava exatamente que ele, como sendo empresário, muitas vezes nós aqui temos esse hábito de ver as pessoas que ocupam essas posições, de serem empresários, donos de fábricas, etc., etc., como as pessoas que são as vilãs de uma sociedade miserável.
porque eles são ricos, os restantes são pobres. Porém, são esses empresários que mantêm essas empresas, e essas empresas fornecem os empregos para as pessoas. E aí dizia no texto, naquela história, quantas famílias são beneficiadas pelo emprego que aquela empresa fornece por causa da administração daquele empresário. Então foi colocado para nós aqui que ele era se colocando como mordomo fiel. Quem é o mordomo fiel? É aquele que serve com fidelidade, e nesse caso ele serve exatamente aos propósitos que Deus colocou para ele, na sua responsabilidade. Então foi colocado aqui para nós, de há muitos anos se vem ele revelando o mordomo fiel, responsável por numerosas famílias de empregados que o estimam, trata os interesses de todos com justiça e honestidade. E aí falava para ela que o trabalho dele, enquanto ela fazia trabalhos pontuais de caridade, tanto espirituais como também sociais, ele atuava todos os dias na manutenção da empresa, e ela foi advertida, não o deixe sem amparo afetivo, em tarefa tão grave. Porque não atenda diariamente a problemas de ordem religiosa, no que toca a letras e cerimônias, não quer dizer que permaneça desamparado de Deus. Entende-se ele com o Pai no altar da consciência reta, quando organiza os serviços de cada dia, proporcionando trabalho e remuneração aos empresários do seu círculo, segundo os méritos e necessidades de cada um. Então ela fazia uma comparação nessa história daquilo que ela fazia em termos de rótulo de caridade, de serviço social feito com dedicação e com dignidade, em comparação a ele que simplesmente trabalhava com as obrigações diárias. Só que é exatamente isso, essa nossa visão das obrigações diárias, a impressão que nós temos é que tem menos valor do que o trabalho que nós fazemos em benefício de um pensamento religioso, digamos assim. Não, enquanto você trabalha, eu estou lá fazendo ali, participando daquele culto, participando daquela palestra, participando daquele trabalho. Você faz a sua obrigação, eu me dedico. E na verdade, todos estamos ali nos dedicando de alguma forma. Mesmo que muitas vezes isso aconteça de uma forma inconsciente. Porque nós vamos lembrar sempre que quantos e quantos são aqueles que retornam ao mundo espiritual, depois de passarem uma vida sem grandes preocupações espirituais, religiosas, mas chegam no plano espiritual muito bem recebidos, exatamente porque cumpriram as suas obrigações, ainda que de forma inconsciente, angariando méritos pela forma com que fizeram e por todos os benefícios que espalharam. Ah, mas eu só trabalhava naquela empresa. Pois é, mas você trabalhou tão bem e as pessoas que se beneficiaram daquilo que você fez foram tantas que você adquiriu esses méritos. Então, na verdade, o que nós temos que pensar é que a nossa trajetória não se resume numa vida religiosa. A nossa trajetória se resume numa vida produtiva. E essa produtividade se dá através da dignidade, através do amor, através da justiça. Então, aquele que frequenta mais tempo um ambiente religioso não tem mais mérito do que aquele que não frequenta. Porque muitas vezes, como ela mesma que estava mostrando, enquanto ela se dedicava a essa vida religiosa, com caridade, com trabalho mediúnico e tudo mais, ela estava negligenciando o trabalho no lar. E essa negligência estava fazendo com que a família sofresse. Tanto que o comentário da filhinha que ela teve, né? Esses espíritos são maus, porque eles tiraram a mamãe de casa. Até que ela entendeu que, na verdade, o trabalho dela, sim, ela poderia usar ali as horas dela excedentes para fazer essa caridade, mas as obrigações do dia a dia dela, aquilo faz parte da grande jornada que ela vem fazendo aqui no mundo, da sua grande viagem de evolução. Então é importante nós lembrarmos que tudo aquilo que nós fazemos em termos de estudos, de reflexões, de trabalho, são na verdade recursos, são mantimentos que nós adquirimos para que nós então nos fortaleçamos para o cumprimento das verdadeiras obrigações que nós temos, que são as obrigações da nossa encarnação. Todos nós, embaixador,
Cada um faz, cada um vive dentro do seu ambiente, dentro do seu espaço. O importante é viver bem. Porque muitas vezes nós temos aquela ideia, não, é aquele que trabalha mais. Muitas vezes aquele que trabalha mais trabalha por ganância. Outras vezes trabalha por obrigação. Então não é apenas aquilo que nós fazemos, mas como nós fazemos. Então essa mensagem é bastante importante para nós. Caridade e desenvolvimento, mostrando exatamente quais são ali os nossos objetivos maiores aqui na nossa existência. Aquilo que nós absorvemos, nós espíritas em especial, aquilo que nós absorvemos em termos de conhecimento, serve exatamente para que nós olhemos para o nosso mundo como sendo esse grande pátio de obras do qual nós participamos, dando a nossa contribuição para o nosso desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento do mundo à nossa volta. Quantas e quantas são as famílias que encontram no ambiente religioso a fuga da realidade? Aquelas que dizem, nossa, eu tenho que ir para lá porque é lá que eu encontro paz, aqui eu não encontro. Quando eu volto para cá, aqui eu vou encontrar todas essas obrigações que não me satisfazem, que me fazem infelizes, que me fazem sofrer. Mas lá eu encontro a paz. E o trabalho dela é exatamente para harmonizar esse local. Então nós fazemos uma interpretação errada, que até mesmo porque os próprios religiosos, muitas vezes, não compreendem o seu papel, que é preparar as pessoas para a vida e não tirar as pessoas da vida projetando o futuro espiritual que elas eventualmente vão encontrar. Então até mesmo as religiões, inclusive nós podemos encontrar até mesmo na doutrina espírita, porque muitas vezes nós estudamos sobre o mundo espiritual como se nós estivéssemos fugindo da vida real para poder pensar como será o futuro, o que nós vamos encontrar naquele paraíso, como é que serão as colônias. Tudo é muito importante, mas o trabalho é aqui. As nossas maiores obrigações são aquelas que são feitas no dia a dia, com cada compromisso que nós assumimos. Com o compromisso dentro da família, com o compromisso profissional, com o compromisso de desenvolvimento pessoal, com a nossa participação nessa coletividade da qual nós fazemos parte, da contribuição que nós oferecemos para o próximo mais próximo e para os próximos que nos rodeiam de alguma forma. Então, a nossa encarnação, essa mensagem faz com que nós valorizemos e muito a nossa reencarnação. Para entender que tudo aquilo que nós fazemos, o que realmente vai trazer para nós todos os nossos méritos, vão ser exatamente tudo aquilo que nós produzimos durante o dia a dia da nossa existência. E não simplesmente dos tempos, das horas de estudos, de leituras, de cultos que nós eventualmente participamos no dia a dia. André colocou nessa que não querem ficar sozinhas em casa, então frequentam para encher o tempo e ter companhia, né? Em qualquer caso estão tentando, em algum momento, vão entender o que acontece. E mesmo assim, né, André, aquelas que, por exemplo, estão sozinhas e tudo mais, muitas vezes falta uma orientação, nem sempre tem a capacidade de tomar as melhores decisões, as melhores iniciativas. Estão ali em desenvolvimento. Agora, cabe exatamente a esses locais passar ali a devida orientação. No momento em que ela tem ali a oportunidade de ter ali um direcionamento, uma ocupação, né, de já que você está aqui, vamos trabalhar nesse tempo, mas não esqueça daquilo que você faz lá. Então, enquanto nós não tivermos uma clareza de entendimento das nossas obrigações durante a nossa reencarnação, a gente sempre vai viver aqui pensando do lado de lá. Só que, na verdade, assim, bom, muito bem, você estudou, você se preparou, você chegou aqui. Mas você fez aquilo que estava no seu prontuário de obrigações, de ajustar relacionamentos, a sua transformação moral, a sua participação num determinado trabalho que deveria ser realizado aqui no nosso mundo. Então nós crescemos em termos de religião, mas não crescemos espiritualmente. Porque o crescimento espiritual vem através do trabalho, e não apenas através de cultos, cerimônias, etc, etc. Tudo faz parte, tudo que é vivido com equilíbrio nos ajuda a ter esse entendimento, mas a gente nunca pode perder o foco do fato de nós estarmos encarnados cumprindo trabalhos, cumprindo tarefas. Mas a casa, né, o grupo, por vezes, não conhece a realidade da vida dessas pessoas,
porque fingem ser o que não são, né? Pois é, cada um se desenvolvendo, né? O importante é que nós, individualmente, tenhamos o nosso entendimento, o que eu posso fazer de fato para fazer com que a minha vida seja melhor. Muitas vezes eu preciso dessa ajuda de um lado, preciso da ajuda do outro, e a gente vai se fortalecendo de um modo geral. A gente viu como essa mensagem é expressiva, como ela é importante, né? Como ela é significativa. Porque exatamente vai nos trazendo essa visão sobre o papel desses ambientes religiosos que nós vivemos. Desses ambientes que vão nos dando conhecimento, entendimento, sustentação para que nós voltemos para a nossa vida real, que é o nosso dia a dia, e cumpramos da melhor forma possível o nosso papel. Então, uma mensagem aparentemente pretensiosa, perdida no meio de tantas e tantas páginas, mas que mostram para nós aqui algo extremamente significativo, que é termos aqui a nossa consciência do nosso papel no mundo. Muito bem, meus amigos, próxima mensagem, vamos a ela. Então, lembrando, essa aqui é a mensagem número 16, caridade e desenvolvimento. Próxima mensagem. André lembrando aqui, né, para o embaixador, né, o livre-arbítrio é a maior bênção que o Pai nos deu. Podemos escolher o que fazemos, quando fazemos e por quem fazemos. E não podemos reclamar porque a escolha é unicamente nossa, né? Procuremos o nosso caminho sempre, com a melhor escolha, né? Então, mas é necessário, né? É um amadurecimento que vai fazendo com que a gente use da melhor forma. Texto número 17. A experiência de Catarino. Vamos lá. No início dos trabalhos psíquicos presididos por Catarino Boaventura, surgiu certa entidade revelando singular carinho e trazendo cooperação interessante, que imprimia novo estímulo à tela viva de cada reunião. Fez-se conhecer pelo nome de Aquiles, que nenhum dos componentes do círculo conseguiu identificar. No entanto, apesar do anonimato, criou um vasto ambiente de simpatia, não pela cultura notável, mas pelo préstimo ativo que demonstrava. Impressionado o grupo, em vista das intervenções espetaculares, não houve mais ensejo para o estudo metódico da doutrina. Debalde, o verdadeiro orientador espiritual, exortou os companheiros no sentido de renovarem sentimentos à luz do Evangelho do Cristo. Ninguém dava ouvidos à solicitação insistente. Em vão movimentou-se o mentor dedicado, provocando a vinda de irmãos esclarecidos no propósito de modificar a situação. A Assembleia não se interessava pelos aspectos elevados que a nova fé lhe oferecia. Livros edificantes, jornais bem orientados, revistas educativas eram relegados a plano secundário, à conta de inúteis. A amizade de Aquiles representava a nota essencial do agrupamento. Todos os componentes da sessão costumeira recorriam aos seus bons ofícios, qual se fora ele um semideus. A entidade prestativa não disseminava maus conselhos, nem menosprezava os princípios nobres da vida. Contudo, subtraía aos amigos invigilantes a oportunidade de caminharem por si mesmos. Participava de todos os negócios materiais dos companheiros. Opinava em casos particulares e problemas íntimos. Chamavam-lhe guia e diretor infalível. Via-se, porém, que Catarino Boaventura assumira a grande responsabilidade, na situação algo confusa, porquanto, na qualidade de orientador encarnado, perdia-se frequentemente em questões e perguntas ociosas. Os legítimos instrutores, em semelhante regime de leviandade doentia, aliada à forte preguiça mental, afastaram-se discretamente pouco a pouco. E Aquiles, parecendo menino bondoso e desajuizado, espécie de criadito diligente e humilde, continuou prestante aos trabalhos de qualquer natureza. Fortemente ligado a Catarino, por vigorosos laços magnéticos, não se sabia qual dos dois era mais leviano. No capítulo sagrado da responsabilidade individual. Na residência dos Boaventuras,
não se tentava a solução de problema algum sem audiência do colaborador invisível. O chefe da família jamais se cansava de interrogações e consultas. Frequentemente repetiam-se entendimentos desse jaez. Meu irmão, o que nos diz relativamente ao meu projeto de sociedade comercial com Moraes e Silva? Refere-te ao projeto da fábrica de doces? Indagava o espírito, demonstrando bondade fraternal. Isso mesmo. Espera, estudarei detidamente o assunto. Daí a minutos regressava Aquiles informando. É inconveniente o negócio. Moraes e Silva não é homem de boas intenções. Não possui capital suficiente e pretende lançar empréstimo fraudulento em casa bancária. Aceitar-lhe a companhia constituirá erro grave. Catarino não fazia valer as razões nobres da vida, que mandam alijar intrigas e esclarecer intrigantes no mecanismo das relações usuais. E olhos vivazes agradecia. Ainda bem, Aquiles, que tive tua cooperação desinteressada. Obrigado, amigo. Amanhã tomarei providências indispensáveis, compelindo o malandro a desembaraçar o caminho. No dia imediato desfaziam-se os projetos sem motivos justos. O quadro das oportunidades de trabalho surgia diariamente, mas o comunicante, instado pelo companheiro, destacava sempre as dificuldades e impedimentos. Se observava pessoas, comentava-lhes os defeitos. Se examinava situações, expunha as zonas vulneráveis. — Que me ordenas hoje, irmão? Perguntava Aquiles zeloso. — Faço questão que te fixes no caso, trazendo informes detalhados e francos. Queres conhecer os obstáculos existentes? Sim, preciso que me mostres o lado obscuro a fim de agir em confiança perfeita. E em todas as situações obedecia o emissário cegamente. O menor problema era considerado com esse critério de relevo à sombra, com esquecimento das probabilidades de luz. Enquanto passava o tempo, cresciam as demonstrações de preguiça mental. Aquiles parecia alimentar-se dos fluidos magnéticos de Catarino, e esse, a seu turno, revelava-se cada vez mais dependente do companheiro espiritual. E tão enredada ficou a família Boaventura no temor das pessoas e situações, que o dono da casa foi compelido a colocar-se em modesta condição de representante de várias instituições comerciais para que não faltasse o pão cotidiano. Toda noite, porém, reunia-se o grupinho, reincidindo o dirigente da sessão nas perguntas invariáveis. — Aquiles, concordas comigo relativamente à viagem de amanhã? — Perfeitamente, respondia incorporado a médium. Aquele bairro é futuroso e rico. Visitei-o ontem à noite conforme determinaste, e posso dizer que o volume de negócios é dos mais promissores. Catarino agradecia solícito e, feita a viagem inicial, recomeçava a sessão imediata. Terminando as atividades atuais, tenciono visitar a cidade a que nos referimos na semana passada. Desejaria, meu irmão, que trouxesses informações exatas, para saber se serei bem ou mal sucedido. Aquiles prometia esforçar-se e, vindo à noite, opinava. Não convém tentar o plano formulado. A cidade é pequena e pobre. O jogo dos interesses ali predominantes não oferece oportunidades lucrativas. A população vive de produtos agrícolas, mas, dada a incerteza da colheita, vários estabelecimentos comerciais aproximavam-se da falência. Agradeço-te, amado guia, falava o diretor da reunião, extremamente sensibilizado. Encontro em ti meu apoio diário. E não satisfeito com a incúria própria, Catarino fazia ativa propaganda dos méritos de Aquiles. Nunca mais se referiu aos mentores sábios que costumavam cooperar nas reuniões do outro tempo, trazendo exortações sérias e estímulos preciosos ao estudo das grandes leis da vida. Preferia o mensageiro que lhe obedecia às ordens caprichosas. Afeiçoados, vizinhos e conhecidos vinham pressurosos
associar-se-lhe a atitude negativa. Aquiles atendia às mais estranhas consultas, tornando-se respeitado qual figura miraculosa. Mas com o correr inflexível do tempo, Catarino Boaventura acabou entregando o corpo à terra. Qual não foi, porém, a surpresa que teve, quando ao entrar em contato direto com o plano espiritual, divisou lado a lado o comunicante das sessões terrestres. Uma figura comum, sem qualquer expressão notável que o tornasse digno de veneração. O antigo diretor da reunião estava perplexo. Na cegueira espiritual em que se envolvera no mundo, presumia no amigo obediente qualidades excepcionais de condutor. Aquiles, todavia, aproximou-se humildemente e perguntou: Ainda bem que te encontro, meu velho amigo. Quais são as tuas ordens agora? Ordens? Indagou Catarino aterrado. Pois não és nosso guia e orientador? Não tanto assim, explicou o interpelado. Designaram-me para cooperar em tuas atividades na terra, e desde então, trabalhando exclusivamente a teu mando, não tenho outra preocupação senão obedecer-te. Não te encontras, acaso, em permanente comunicação com aqueles que te designaram? Perguntou o recém-desencarnado, ansioso de auxílios novos. Fui ajudar-te, comprometendo-me a não cessar o intercâmbio com esse amigo generoso que me acolheu e proporcionou trabalho nas tuas reuniões, esclareceu o cooperador humilde. No entanto, dava-me tantas preocupações e tantos encargos sobre pessoas, negócios, vilas e bairros distantes, que quando tentei receber novas instruções, não mais achei o caminho. Sentindo-me só, tratei de unir-me mais e mais contigo e acreditei dever esperar-te, já que me prendeste tanto em tua própria senda. Catarina experimentou a surpresa angustiosa de quem encontra o fundo do abismo. Somente ali compreendeu que os ignorantes não permanecem exclusivamente na terra e que o pobre Aquiles não passava de servo, confiante da indolência que lhe assinalara a última experiência terrestre. Movimentando-se tardiamente, inclinou o companheiro a meditar na gravidade da situação e, à maneira de bandeirantes da sombra, puseram-se a caminho das trevas para a luz. A jornada penosa realizava-se à custa de lágrimas e desenganos. Quanto tempo durou a procura de uma voz abençoada que lhe ensinaste a saída do labirinto imprevisto? Não poderiam responder. Chegou, todavia, o momento em que o Boaventura sentiu a presença de generoso amigo ao lado de ambos. Bradou o reconhecimento que lhe vibrava no coração, quis ajoelhar, oscular os pés do mensageiro que lhes vinha ao encontro. Não pôde, contudo, fixar o emissário, mas a voz que o cercava ergueu-se brandamente e falou com emoção. Catarino, Jesus não desampara nunca os que se propõem firmemente à retificação. Recebestes agora que a vida em todo plano, reconheces agora que a vida em todo plano da natureza pede esforço, trabalho, compreensão. Como pudeste acreditar que Deus ligasse a esfera visível, a invisível, na terra, tão só para subtrair o homem aos problemas e labores necessários? Cada dia no mundo levava-te ao coração abundante celeiro de oportunidades que nunca soubestes aproveitar. Aprendestes que os desencarnados são igualmente trabalhadores e nem sempre são missionários iluminados e redimidos. Quando a providência permitiu que se encontrassem os irmãos de uma e outra esfera, não foi para estabelecer inércia e sim desenvolver mais intensamente a cooperação, a fraternidade e o espírito de serviço. Uns e outros são portadores de necessidades e problemas próprios, que a diligência e o amor recíprocos podem resolver. Entretanto, transformaste o pobre Aquiles em muleta de teus aleijões mentais. Fugiste aos problemas, abandonaste o trabalho, renunciaste às possibilidades que o Senhor do Universo depositou em seus caminhos. Calando-se a voz por momentos, Boaventura implorou afogado em pranto: Dai-me um guia, por amor de Deus. Um guia?
Perguntou o mentor invisível. Para quê? De que modo caminharás? Perguntou o mentor amigo. Para quê? De que modo caminharás desse plano se não quiseste aprender a caminhar nas estradas do globo? Não posso atender-te agora o desejo. Todavia Jesus não te deixará o desamparo. Vamos, segue-me. Regressarás à terra para aprender que desencarnados e encarnados têm realizações que precisam efetuar conjuntamente. Não desdenhes o desenvolvimento das faculdades próprias. Vamos, Catarino, e não esqueças nunca que a dificuldade, a luta, o obstáculo e o sofrimento são guias preciosos que ninguém poderá dispensar na marcha para Deus. E Boaventura, de mãos dadas com Aquiles perplexo, seguiu cambaleando, e a grande luz que rompia das sombras, voltando ao mesmo lugar de onde viera, a fim de recomeçar as lições da vida. Então aqui, mensagem aqui da história de Catarino e Aquiles, né? Seria tão bom, né? Nunca teríamos problemas. Pois é, bom dia, professor. Então aqui, né, mensagenzinha bem bacana, né? Uma história bem bacana, embora bastante grave, né? Porque mostra exatamente ali essa dependência que nós temos, o que também para nós espíritas acaba sendo, né, algo bastante sedutor, que é a possibilidade de nós termos contato contínuo com os espíritos, né? E esses espíritos, então, nós tivemos, por exemplo, o Divaldo com Joana, tivemos o Raul com Camilo, tivemos o Chico com Emmanuel, né, e com outros espíritos. Imaginemos se esses médiuns tornassem-se totalmente dependentes desses espíritos, né? Totalmente ali, sempre esperando que eles dissessem o que fazer, se esquecendo dos compromissos. E aqui a gente vai ter duas situações paralelas, né? Porque na mensagem que nós lemos da Caridade e Desenvolvimento, com a dona Laurentina, e agora com Catarino, ambos receberam orientações do plano espiritual e ambos fizeram interpretação errada daquilo que eles deveriam fazer. Ela acreditava que aquilo que diz respeito àquela caridade religiosa era muito mais valorosa do que a caridade do cotidiano. E aqui o Catarino, por sua vez, acreditando que o fato de ter um espírito por perto significava que esse espírito deveria guiar todas as suas ações, tirando dele, como foi colocado para nós ali, a sua capacidade de tomar as próprias decisões e de trabalhar pelo seu desenvolvimento, causando, a expressão que ele utilizou, aquela inércia mental, não apenas dele, mas também das pessoas que participavam daquele grupo. Então nós temos ali uma série de lições a tirarmos aqui dessas mensagens a respeito, né, das nossas próprias iniciativas, das nossas próprias capacidades, da nossa capacidade de tomar decisões, da nossa capacidade de trabalhar pela nossa construção, pela nossa própria construção interior. E principalmente estarmos sempre atentos com relação às nossas obrigações aqui durante a nossa trajetória terrena, que é tão valiosa para nós, né? A cada dia que a gente vai estudando, a gente vai percebendo, né, através dos ensinamentos que vão chegando, toda a complexidade que envolve uma encarnação. Não apenas do trabalho logístico, de preparação, de organização, de escolhas disso, escolha daquilo, momento certo e tudo mais, mas o que nós fazemos durante a nossa encarnação, usando aquela comparação, aquela analogia daquela longa viagem que nós fazemos, toda a preparação que nós fazemos para viajar com relação a poupar recursos, passaportes, roteiros, roupas, malas, aquela coisa toda que a gente vai preparando, é a viagem em si que vai fazer a grande diferença. Então essas duas mensagens trazem para nós, porque no caso de Dona Laurentina, ela acabou ali se desviando das obrigações cotidianas, né, para se dedicar a esse trabalho caritativo, embora louvável, né, mas acabando, ele deixa de ser tão louvável no momento em que você
deixa de cumprir as suas obrigações com família, com trabalho pessoal, para se dedicar a outra coisa, né? Então o trabalho meritório é quando nós conseguimos colocar tudo em equilíbrio. Vamos nos dedicando a todas as tarefas que chegam até nós, que se abrem como oportunidades, mantendo o equilíbrio e fazendo com que todas sigam de uma forma equilibrada. E no caso do Catarino, a mesma coisa. Ele acabou, então, aqui no caso dele, contando uma longa história, né, durante a sua existência, e depois passando para o plano espiritual através da desencarnação. Quando ele olha para trás, então, e percebeu quantas foram as oportunidades e quantas foram as responsabilidades que ele negligenciou, acreditando que Aquiles, que nada mais era do que um espírito simples, que se aproxima para se ajudar, para ser ajudado também, acaba ficando por conta de guia, de mentor, enquanto na verdade ele era apenas um servo. E ali, por causa dessa ilusão que foi criada, dessa fantasia de ter ali um guia, e mais ainda, lá no começo nós vimos, né, da história, que os orientadores do trabalho mediúnico, percebendo essa fascinação que se criou em torno daquele espírito, eles foram se afastando. Simplesmente porque não viam que não adiantava lançar uma mensagem edificante para que o grupo se fortalecesse para as atividades cotidianas, mais uma vez. Acabou exatamente ali observando que não adiantava, porque todos estavam completamente dependentes dessa ideia de ter ali alguém que dissesse o que fazer e como fazer. Então, meus amigos, essas são as duas mensagens de hoje, trazendo para nós aqui essas reflexões bem interessantes, né? Bastante significativas, e as próximas, narrador apenas,